Então seja muito bem-vindo ao canal do Roberto Draelio. Na verdade, esse canal não é meu, esse canal é nosso. Então seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta aqui, ó, do Adriano. O Adriano, ele falou que ele ajudou, tá? E é uma pergunta recorrente, tá? Várias pessoas me perguntam sobre isso. É que chegou lá na cidade dele um atacadão, agora tem um outro mercado perto dele que é muito maior, e que ele não sabe o que fazer, que as vendas estão diminuindo. E a concorrência que essas pessoas estão fazendo é desleal. E aí o Adriano até falou que, por exemplo, ele ensinou o camarada da padaria a fazer determinadas coisas, incentivou ele, até ajudou ele. E agora tudo que ele faz, o camarada repete. E aí fica difícil. Na verdade, esse tipo de concorrência de mercados maiores, de atacado, assusta alguns donos de supermercado, mas tem como fazer diferente. Eu chamo isso da briga entre Davi e Golias, tá? Para aqueles que não sabem, né? Davi era um homem normal e Davi um gigante, mas mesmo assim ele conseguiu ganhar a batalha. Muitos acham que essa concorrência é assustadora, mas quando você passa a conhecer as estratégias dos mercados maiores, dos atacados, e aí você passa a usar, né, essas técnicas que eles têm, ou conhece por dentro o que acontece lá, você consegue anular parte dessa concorrência para que você possa continuar a vender cada vez mais dentro do seu negócio. Se você está gostando desse conteúdo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Draeger. E aí eu ajudo você a vender cada vez mais, dando um passo de cada vez mais, o céu é o limite. Não deixe de assinar esse conteúdo agora se você não é assinante. Sabe por quê? Porque você vai ajudar muitas pessoas a conhecer esse canal. E se você depois não gostar, desassina, dá o dislike, reclama aí. Não tem problema nenhum. Mas o que você tem que fazer agora, nessa hora do vídeo, é assinar. Para você saber como você vai conseguir vencer os grandes supermercados e continuar a crescer. Quer saber? Então vamos lá. O problema é que, na verdade, a maioria dos donos do supermercado enfiam na cabeça que existe essa tal de concorrência desleal. Mas essa concorrência não existe. Por exemplo, eu tenho ajudado várias mercearias, que são pequenas empresas, a lidarem com supermercados gigantes que são na cidade delas. E elas têm conseguido crescer muito, porque, de alguma forma, eu consegui tirar da cabeça deles que isso não existe. É papo da sua cabeça. Normalmente o que acontece nesses grandes atacados ou nas grandes redes de supermercados, sabe o que é? É que eles abrem pertinho de você. E aí você talvez ache que isso é desleal. Eu tenho passado para algumas pessoas um vídeo de uma empresa, tá? E eu vou contar essa história aqui. Uma empresa que abriu, ela é pequena, tá? É uma loja específica de produtos de supermercado que abriu a 300 metros do Atacadão, um atacado gigante aqui do Brasil. Abriu a mais ou menos 500 metros, ou menos do que isso, de um outro gigante que é um atacarejo, que é o Dom Atacadista, tá? Ele mistura um pouco de atacarejo com atacado, mas o pior de tudo, sabe o que ele fez? Ele conseguiu abrir, né, na mesma quadra do supermercado que tem. Podemos dizer assim, o maior significado para as pessoas de que ele é um supermercado barateiro. E sabe o que aconteceu com essa loja? Deve ter uns 75 a 125 metros, não lembro de cabeça. Ela está vendendo pra caramba. Então, o que interessa aí é a sua ação, é a sua estratégia. Na verdade, essas empresas elas são maiores no tamanho, mas você tem que lembrar de uma coisa, que um dia elas foram menores como você. E aí, elas tiveram que usar todo um processo para combater os grandes e continuar crescendo. E o que será que você pode fazer, tá?
O que você tem que primeiramente lembrar é assim, que existem muitos vídeos no canal que ajudam a você a superar esse problema. E eu vou ensinar você está comigo agora, e eu estou com você, e vou ajudar você a superar esses grandes, para que você continue a crescer cada vez mais. Não interessa que está do teu lado, na tua frente, exatamente. O que interessa é que você dê um passo de cada vez e que haja. Não adianta você ter só o conhecimento, você tem que ter ação para continuar andando cada vez mais rápido rumo ao crescimento. Na verdade, o que acontece é que os atacados, os atacarejos, eles acabam sendo mais eficientes do que você. Em que sentido? Na operação do negócio. Eles conseguem vender muito mais barato por serem mais eficientes do que os supermercados. Porque eles conseguem, podemos dizer assim, ter uma operação melhor. Agora, os supermercados, o que eles fazem? Eles conseguem vender melhor. Sabe por quê? Porque eles conseguem comprar maior. E aí tem uma capacidade muito maior de negociação. Só para você ter uma ideia, por exemplo, como é que você vai poder então vencer esses caras? Poxa, o atacado tem uma operação melhor. Ele gasta menos na loja dele. É isso que eu estou querendo dizer. Ah, pô, mas o supermercado compra melhor porque ele tem mais grana. Como eu vou vencer isso? Cara, tira isso da cabeça. Eu vou te dizer alguns números aqui que vão te ajudar a raciocinar. Por exemplo, o atacado, o que ele faz? Ele consegue ter uma eficiência 10%, 9%, 11% melhor do que você na operação. Pô, e talvez você esteja assim, cara, não estou entendendo nada. Então, é mais ou menos assim. Por exemplo, se o teu custo de operação é 20%, e aí eu gosto de usar os números redondos, novamente, tá? Vamos supor que você tenha que gastar, 20% do seu lucro na operação do seu supermercado. Você ganha 100 mil, você vai gastar 20 mil para manter o seu supermercado, a padaria, o açougue, o hortifruti. Normalmente a média para você manter é 20%. É mais ou menos isso. Em alguns casos, um pouquinho mais, vamos lá, 25%. Em alguns casos, um pouquinho menos, né? 18%. Vamos chamar assim, né? E o custo do atacado, no geral, ele é 10% na média, tá? Então, o que significa? Por exemplo, significa o seguinte, que o atacado tem uma operação 10% mais eficiente do que a sua loja. Então, sem fazer força nenhuma, ele consegue exatamente fazer o quê? Como é que ele consegue essa operação mais barata? Se você tem 20% no seu supermercado, hortifruti, açougue, e ele só tem 10%, ele consegue ser 10% mais eficiente. É simples, ele tem menos funcionário, a loja é maior, ele tem uma quantidade maior de produtos, isso tudo ajuda muito na eficiência. E a estrutura dele foi montada para esse estilo de negócio. Então, como ele tem uma operação mais barata, ele transfere esses 10% da operação para o preço da venda dele. Simples assim, dessa forma. Ou seja, se sua operação é 20, a dele é 10. E aí ele repassa isso para o preço dele, por isso que ele consegue vender mais barato. E aí então você vai ter a brilhante ideia. Então agora eu vou transformar o meu mercado num atacado. Não, porque se você fizer isso, a sua operação vai continuar sendo 20. Você vai abaixar o preço, você vai quebrar. A sua conta não vai fechar. E a conta do atacado só fecha exatamente por causa da eficiência que ele tem. Ele já montou o negócio dele em cima dessa plataforma. A não ser que você derrube o seu supermercado, ou compre um terreno, ou alugue um terreno e construa uma loja com esse significado, com essa meta. Agora, as grandes redes de supermercado, o que ela consegue fazer? Ela consegue comprar um volume muito maior do que a sua loja. Cara, mas qual é o número? O número não é nada muito impressionante. Obviamente que 10% do atacarejo é muito
legal. Mas os supermercados eles conseguem comprar até 5%. Por exemplo, a Seconsud ela tentou juntar 12 lojas. Essas 12 lojas, inclusive eu fiz um vídeo disso, concorrentes se juntando para ser mais eficiente na compra. Não deu certo, hoje eles estão com 4. Presunic, G Barbosa e os outros 2 eu esqueci. Depois eu lembro, mas não vem na questão. Mesmo eles juntando esse monte de loja, eles só conseguem ser 2 a 4% mais eficientes na compra. E aí, como eles negociam melhor com os seus fornecedores, eles passam a ter um volume financeiro muito maior na compra dele. Ou seja, você compra 10 mil de um determinado produto, eles têm 10 lojas, eles vão comprar 100 mil. E por isso eles conseguem um desconto um pouquinho maior, de 5% a 2%. E aí é essa eficiência que ele transfere no quesito preço. Mas e aí como combater essa doideira toda? Então, você entendeu? Então, basicamente, o atacarejo, o atacado, 10% de margem a menos que você. Então ele repassa isso para o produto dele. O supermercado de 2 a 5. Então você agora pode ficar menos preocupado. E devido a esses pontos, o que acontece? As grandes redes de supermercado passam a ser para você, os atacados, uma concorrência. Cara, todo dia eu recebo aqui uma ligação, um WhatsApp, Roberto, abrindo um atacado aqui do meu lado, o que eu faço? E aí essa loja que eu falei para vocês, se não lembra, bota um pouquinho o vídeo lá, ela abriu do lado de 2 atacados, do lado do maior supermercado que tem o quesito de menor preço aqui do Rio de Janeiro, que é o Guanabara, e tá vendendo pra caramba. Qual é a diferença? A estratégia que ele aplicou. Na verdade, o que você tem que lembrar é que essas grandes lojas já passaram exatamente, já foram pequenos e passaram por isso. E se eles conseguiram, você também vai conseguir. O que eu fiz? Eu consegui ajudar muito dessas empresas a crescer cada vez mais. E agora a gente está provando. Entra aí no canal, vê quantos relatos a gente tem de pessoas que têm pequenos comércios que estão conseguindo crescer. Apesar da concorrência, podemos dizer assim, desleal dos grandes. Isso não acontece, sabe por quê? Porque a gente consegue aplicar um antídoto, porque a gente conhece essas empresas grandes por dentro. E aí a gente vai conseguir fazer com que esses clientes vão na sua loja e comprar os seus produtos. Cara, mas como é que você vai conseguir fazer isso? Usar as estratégias de guerra faz toda a diferença. Como assim estratégia de guerra? Essas estratégias, a maioria delas está no canal, tá? Por exemplo, você fazer promoções é fundamental. Você vencer algumas situações também é fundamental. Por exemplo, já viu o vídeo Mercearia 22 metros? Cara, presta atenção lá. Presta atenção em quê? Ó, lá vai montando devagarinho um negócio com uma estrutura de crescimento, onde se utiliza marketing, onde se utiliza visualização da sua loja, precificação, poder fazer uma distribuição. Lá eu falo tudo isso. Na verdade, esse vídeo dessa mercearia de 22 metros, ela é pautada numa loja de 1000 metros em módulo. Eu consegui condensar tudo ali dentro. Tem umas falhas, é lógico, né? Porque senão o vídeo já é longo. Iria ficar mais longo ainda. Mas tem muita coisa lá. Vá lá e vê, que você vai perceber o que você pode fazer. Mas aí, as estratégias de guerra que, por exemplo, eu ensino no canal, é você ter exatamente o quê? O sistema proa. Esse vídeo existe. Por que proa? Eu sou marinheiro, eu tenho um barco grande. E quando eu navego, a gente sempre está olhando para frente do barco. Sempre para frente do barco. E você tem que sempre estar olhando para frente da sua loja. E lá vem falando o quê? O método Pro in L. Você olhar para a sua precificação. Está tudo precificado? Né? Você não está tendo ruptura naqueles produtos da curva A, B e C. Normalmente eu costumo trabalhar na curva A, B e C 60, 25. E dessa forma, o que acontece? Você vai ter essa precificação
você vai ter a ruptura zero dentro da sua loja. Então você tem que primeiro tomar essas atitudes, tá? E aí você vai ter que ter um atendimento top, TOP, igual eu sempre falo, TOP igual a você, entendeu? E aí você vai ter que estar sempre método Pro em L, olhando para o sol nascente, indo em direção à limpeza, que é o L. E aí você vai ter que usar todas as armas do marketing promocional, tá? Aquele marketing que você vai tentar fazer da melhor maneira possível dentro daquilo que você faz. Eu tenho passado alguns exercícios aí para você. Por exemplo, você já tem o WhatsApp Business? Deveria ter. E aí você vai conseguir fazer divulgação. Já fez um banner que é barato? Ou mesmo escreveu lá no cartaz? Não faz diferença. No início tem que ser assim, com as armas que você tem. Por exemplo, e o Instagram? Você já fez lá a sua conta no Instagram? Não sabe? Pede para uma criança que ele vai fazer rapidinho para o seu negócio isso aí. E você tem que passar a divulgar. Se você não está fazendo esses dois, aí realmente não é concorrência desleal. Você que não está partindo para ação. Você não está dando o próximo passo. Não está usando a técnica um passo de cada vez. Ih, caramba, realmente. Então, vai lá e faz isso, ó. WhatsApp e Instagram. Além disso, você tem que ter uma conta no Facebook da sua empresa. Por quê? Porque dessa forma, assim, você vai conseguir fazer com que as pessoas ao seu redor vejam as suas promoções. E aí, você tem que pensar também em fazer o carro de som. Eu postei uma vez um vídeo lá do Telegram. Você já foi lá no Telegram? Ainda não? Lá tem um vídeo bem legal, que é o jegue de som. Cara, dá um jeito, faz uma distribuição do carro de som de uma forma que funcione. Outro dia me passaram aqui, o pessoal que está comigo, que está junto da gente na empresa, me passaram, assim, cara, a promoção do carro de som não funcionou. Tem como fazer a promoção da forma certa. Duas coisas que eu vou te dizer. Primeiro, se você botar muito antes, tá? O carro de som, por exemplo, de manhã cedo, para fazer a promoção no outro dia, o seu concorrente maior, ele tem bala na agulha e ele vai cobrir esses preços. Então você tem que fazer à noite para você começar a fazer a promoção no dia seguinte, ou fazer no mesmo dia para que ela se torne eficiente. E aí você tem que pensar nessas coisas. Você tem cartaz agressivo dentro da sua loja? Tem um vídeo que mostra aqui por que se utiliza esses cartazes. E aí muitas vezes a pessoa, eu vou comprar um cartaz ali não. Tem empresas que são especializadas em fazer teste nesses cartazes para saber qual é o cartaz que vai te ajudar a vender mais. E aí, outra coisa que eu vejo as pessoas não fazendo é colocar cavalete na proximidade da sua empresa, da sua loja, do seu negócio, do seu supermercado. Cara, quantas pessoas fazem? Tiram a foto, vai lá fora, não tem nenhum cavalete. Aí a concorrência vai te engolir mesmo. É um negócio barato, que dá muito resultado e que você não está fazendo. E aí você tem que, pelo menos, fazer a propaganda, tá? De um produto que é bem legal para poder chamar pessoas para dentro da sua loja. Uma das coisas que eu passei a pesquisar e estou tentando implementar nas lojas menores é o clube de vantagem, uma maneira de você fidelizar o cliente. Se você não viu esse vídeo está aqui no canal, procura lá, clube de vantagens. É muito legal e ele vai ajudar você a fidelizar o seu cliente. E aí, tentar utilizar o maior número, né? Existem outras técnicas aqui no canal, e aí que você tentar utilizar o maior número dessas técnicas para, podemos dizer assim, né? Trazer um efeito meio que anular o veneno do concorrente maior. E uma das coisas que eu sempre falo é você fazer os cartazes de fora da sua loja o maior que você conseguir. Se a sua loja permite que você coloque um cartaz com 3 metros, faça isso. Foi comprovado que dá certo com produtos com preço e em promoção. Quanto maior o cartaz, maior a sua venda. Aí, vamos pensar no concorrente. O que ele pode fazer mais do que você? Ele tem mais dinheiro, então ele pode fazer mais ações dessa. Mas você também está fazendo. Ele
eles vão ter um diferencial competitivo muito forte nos produtos dele, não é verdade? E aí a gente vai ter que trabalhar exatamente nos produtos notáveis, aqueles produtos que o cliente marca preço. E aí nessa hora, sabe o que acontece? Muitas pessoas acabam ficando congeladas. Ó, tô congelado aqui. Tô bom de estátua? Então, você tem que agir, você tem que dar o próximo passo, você tem que dar mais um passo. E somente assim você vai conseguir aquele antídoto do veneno dos grandes comércios, dos grandes supermercados. E qual é a ação que você tem que fazer? A primeira ação é você conhecer mais de perto a lista dos notáveis. Muita gente fala por aí que esses produtos são, podemos dizer assim, né, os itens da cesta básica. Não é isso. Por exemplo, se você for fazer uma comparação, o Nescau é um desses itens e ele não está na cesta básica. O leite Ninho também é um desses produtos que o cliente marca preço e também não é um produto da cesta básica. Então, esses produtos notáveis é algo que você tem que passar a conhecer para usar a estratégia certa. Nesse ponto, você vai ter que pegar esses produtos notáveis, tá? E vender 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos mais barato do que a concorrência, tá? Ah, mas se eu fizer isso, a minha margem num todo vai cair quase 5%. Então, se você está faturando 30% e você fizer isso, sua margem vai para 25%. Não é markup, não é margem, tá? Então, o que normalmente a gente faz para haver esse combate? Preste atenção, vê se você está entendendo. Se você trabalha com o mesmo preço que o produto, que o seu concorrente maior nos produtos que o cliente marca preço, nos produtos notáveis, o cliente vai ter a percepção que vocês têm o mesmo preço. E aí, nesse quesito, como é que você faz então para subir a sua margem? Você tem que entender, e eu já fiz um vídeo falando sobre categorias aqui, dentro do seu supermercado existem vários tipos de categorias. Por exemplo, a padaria é uma categoria, o hortifruti é outra categoria. O que as pessoas tentam me perguntar é assim, cara, eu aumento tudo mais 45%? Não é assim. Cada categoria tem um ajuste diferente. É feito um percentual diferente. Ou seja, você abaixou nos produtos notáveis, a sua margem, né, vai cair entre 4% a 5%, 6%, dependendo. E você vai ter que subir outros produtos na categoria. Para quê? Para que você fique na margem entre 31%, 30%, 29%. E aí você vai conseguir anular os efeitos do seu concorrente que é maior. Existem muito mais coisas que a gente faz aqui na empresa para ajudar você a vencer esses concorrentes. Não precisa ter medo. Eu venho mostrando aqui que a gente vem trabalhando com empresas que são mercearias e elas conseguem dar esse próximo passo e estão crescendo. Então, por que você não vai crescer? Aplique essas dicas aqui que você vai ver que com certeza você não vai ter mais medo dos grandes concorrentes. Mas o que você precisa fazer? Vencer esse congelamento inicial e partir para a ação, para que nessa ação você consiga dar o próximo passo. Espero que esse vídeo ajude muitas pessoas a saber o que fazer a partir de agora. Um grande abraço para vocês.